Me conta uma coisa. Você, mulher, tá com dificuldade para emagrecer? Aquele pezinho que fica ali não diminui de jeito nenhum? Ou então diminui, mas não diminui nas pernas, nos braços? Será que é só um sobrepeso? Será que também tem um lipedema associado? Ou então tá na fase também do climatério? Para conversar sobre tudo isso, eu convidei hoje a endocrinologista, doutora Isabela Sepúlveda. Olá, tudo bem? Olá, Como é que tudo você bom? tá? Está aqui minha convidada, endocrinologista, doutora Isabela Sepúlveda, e vai falar pra gente, pelo amor de Deus, doutora Isabela. Vamos esclarecer, né? Primeiro, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Ana, pela oportunidade, porque eu acho que hoje está faltando ainda muita informação e a gente ter a oportunidade de estar dando informação com embasamento científico para as mulheres, né, que tem Exato. dúvida se tem ou que se já tem um diagnóstico e ainda não conseguiu começar um tratamento, para Uhum, estar tendo a oportunidade de ouvir, né, uhum. entender um pouco mais. Então, assim, fantástico isso que você está fazendo. Parabéns. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E a gente tá aqui, ó, tá falando que o som tá ok. Aqui, Adriele, ó. Eu não sei qual é a idade da Adriele, mas eu vou falar aqui por mim, Adriele Fernanda. Muita dificuldade para emagrecer. Aqui, ok. Obrigada, Rose, falando que o som tá tudo bem. Boa noite para todas. Todos, tenho aqui o Júnior também. Primeiro, vamos assim, doutora Isabela, que eu acho que tem algumas questões aqui, né? Como a gente aqui no podcast Ser Mulher 40 Mais, a gente fala com mulheres 40 mais. Claro que um pouquinho antes ali, né, a gente aceita, porque já começa, mas esse metabolismo muda muito, né? Parece que dá uma. E aí você fala, gente, eu não sei se eu não tô emagrecendo, se é o metabolismo, aí vem o sobrepeso, aí tem o climatério, e agora 12%, né? Se eu não me engano, das mulheres brasileiras com lipedema. A Adriele tem 32 anos. Então, assim, por onde que a gente começa? Como é que a gente define isso quando realmente é um sobrepeso, né, uma obesidade, qualquer coisa do tipo, ou quando é uma condição, por exemplo, do lipedema? O Uhum. que diferencia Então, essa gordura? o lipedema, na verdade, ele é uma doença que a mulher ela nasce com ele, né? Uhum, Então, esses momentos de oscilação hormonal, como a menopausa, essa mulher ela tem um aumento dos sintomas, ela tem uma piora ali do lipedema que ela já tinha, uhum, e muitas das vezes de forma branda, então não era algo tão perceptível. Então, nesse uhum, momento, ela vai ter uma piora da pele, uma piora do aspecto, mais sintomas, às vezes dor. Então, aí a gente vai conseguir diferenciar de obesidade, principalmente pela história dessa mulher, uhum, tá? tá, Porque o lipedema hoje, o diagnóstico ele é clínico, uhum, né? A gente consegue fazer alguns exames de imagem para a gente complementar, mas o diagnóstico é clínico. uhum, Então, a gente vai entender o contexto, a história dessa mulher e perceber que ali, no climatério, na menopausa, ela teve uma piora pela oscilação hormonal. E aí, tudo isso vai se juntar para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Mas uhum, não existe um exame que dê para a gente um diagnóstico de lipedema, uhum, né? Então, uhum, é um conjunto de fatores. Mas uhum, para a gente diferenciar, de fato, a obesidade, a gente vai entender a distribuição dessa gordura, né? Que a mulher que tem lipedema, geralmente ela tem uma gordura predominante nos braços e nas pernas, uhum. né? Ou, Geralmente, né? Pode ser só nas pernas, ou pode. só nos braços, ou Isso, nos dois. sim. Tá. Sim, e aí, quando ela, geralmente ela é uma mulher que fala, ah, não, minha cintura sempre foi fininha, eu nunca tive barriga, sempre foi mais quadril, culote ou um bracinho. E aí, quando entra na menopausa, que às vezes ela começa a ter uma gordura abdominal que ela nunca teve. Uhum, Isso acontece pela desregulação hormonal, né? uhum, Então aí que ela começa a ter um pouquinho de gordura abdominal. Mas esse perfil dessa mulher é muito característico. uhum. Então ajuda a gente no diagnóstico. Ó, aqui a Adriele tem 32, a Kênia tem 44. Antes eu queria aqui pontuar. Meninas, compartilhem para essa informação com mais mulheres. Aqui tem, nesse aqui tem um aviãozinho, porque eu sei que eu tenho 44 e tem um momento que dá uma angústia, porque você fala assim, uma semana de dietinha, eu emagrecia e de repente começa. Então aqui, ó, vamos deixar para pontuar. O climatério, ou quando você fala em menopausa, você não fala exatamente já quando menopausou mesmo, mas nessa, vamos chamar de pré-menopausa, que Sim. já começam essas oscilações. Quantos Uhum. anos, mais ou menos, doutora Isabela? Que a Então, gente começa a sentir essa questão hormonal, em média. hoje, em média,
a gente sabe que o climatério, que é o período que fica antes da menopausa, que a menopausa é uma data, é um marco, né? Então, antes disso, o climatério dura em média 10 anos. Então, essa mulher pode passar muitos anos da vida ali sofrendo com essas oscilações hormonais. Uhum. Então, essa é a média que a gente tem hoje, 10 anos. Tá, então, E como a se, média. se for menopausar com 50, aos 40 ali já tá no climatério. Exatamente. Tá. Exatamente. E algumas mulheres têm uma menopausa mais precoce, por volta de 46, 45 anos, às vezes. Então, essa mulher entrou, às vezes, no climatério aos 35. Uhum. Então, às vezes, muito jovem já começa a ter alguns sintomas e que todo mundo menospreza, né? Porque é uma mulher jovem. Uhum. Então, acaba aí sendo tratada como uma deprimida, por exemplo. Por que deprimida? Porque essas oscilações Oscilação hormonais. hormonais afeta muito o humor. E aí, geralmente, as mulheres começam a ter um quadro de melancolia. Uhum. E às vezes associa isso a uma TPM pior, ou, enfim, um quadro depressivo mesmo, uma ansiedade, uma Uhum. irritabilidade, ou um estresse no trabalho. Nunca associa isso a, de fato, uma questão hormonal. Uhum. E A acaba gente tratando, né, com um antidepressivo que não seria o vai necessário. um quadro piorando até, né? Vai piorando, porque você tenta tratar com um remédio, alguma coisa. Existem, assim, alguns exames, marcadores que são fundamentais para as mulheres, principalmente, vou colocar a partir dos 40, mas assim, vou colocar 35, 40 anos, até para tirar esse diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico precoce de, eventualmente, uma depressão, sendo que, de repente, é alguma vitamina, alguma outra coisa que está, não sei, existem alguns exames que são, assim, muito Uhum. indicados para a maioria das mulheres? Com certeza. As principais vitaminas que geram, né, queda de energia é a B12 e a vitamina D. Uhum. E o que eu vejo muito é paciente com anemia, né? Uma ferritina baixa. Tá. E aí essa ferritina baixa gera sintomas, né, de fraqueza, astenia. E aí essa mulher tem ali às vezes queda de cabelo, unhas fracas, isso por conta dessa queda de ferritina que muitas das vezes é negligenciada e aí Uhum. vai se arrastando esse quadro Uhum. e ela desenvolve às vezes achando que é uma depressão também, né? E é uma anemia. Ó, E aí repõe o ferro e renasce. vira uma outra mulher. Exatamente. Ferritina, então exames ferritina, vitamina D, vitamina B12 são os B12, básicos principais, né? Pensando em fundamentais. deficiências vitamínicas, né? Alguns minerais também podem gerar, né, algumas questões, doenças de tireoide, então dosar hormônios tireoidianos, né? É Uhum. comum pacientes que têm Hashimoto, hipotireoidismo, terem também, né, uma questão mais de fraqueza, queda do estado geral, sonolência, e aí é uma queda dos hormônios tireoidianos. Isso que você está falando é tão interessante, né? Porque assim, a gente está pensando ah, numa mulher que vai menopausar com 50, com 40 talvez ela comece a ficar alerta. Agora, aquela que menopausou, que vai menopausar mais cedo, ela Uhum. nem tá pensando aos 30 e poucos anos. Eu, por exemplo, pensei, porque eu tenho na família, Uhum. minha mãe teve menopausa precoce, então, com 40. Então, como eu sabia disso, com 30 e poucos eu faço exames de tudo, assim, Isso já para. é um alerta. Quem já tem um histórico familiar, mãe, avó, já tem que Uhum, ficar em alerta, porque isso é muito comum na família, né? uhum, E também quem entrou, quem teve a primeira menstruação, né? A menarca de forma tardia. A primeira menstruação aos 15, aos 16 anos pode entrar na menopausa mais tarde. E quem teve essa primeira menstruação muito cedo pode entrar também na menopausa mais cedo. tá. Tem que ficar esperta ali, né, Uhum. gente? Tem que pedir histórico e tem que ir atrás. Olha, eu super recomendo, menina, vai lá, segue a doutora Isabela, porque é tanta informação. Não, eu falo de verdade, assim, são tantas informações que a gente tem hoje. Quando eu chego numa consulta, eu falo, gente, eu sou insuportável, porque eu chego com tanta pergunta, eu chego com listinhas de perguntas, Tem que ser porque assim. você ouve de outros profissionais, né, para você até saber qual linha você quer seguir, né? Uhum. Tem que ser. Ó, a Kênia colocou aqui. Eu tenho adenomiose e lipedema. Adenomiose eu não conheço, é da família da. Também é Sim, predominância estrogênica? sim, sim. Tem É o nosso relação? guarda-chuvinha da predominância estrogênica, né? É, há algumas doenças de predominância estrogênica, adenomiose, endometriose, mioma, síndrome dos ovários policísticos e a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. É quando a mulher tem uma TPM que é além do normal, né?
E Tá, aí isso tudo são doenças de predominância estrogênica, assim como o lipedema. Então é muito comum a mulher que tem lipedema ter alguma dessas doenças associadas. tá. Ou seja, o lipedema está na mesma família ali Sim, dessas. todo mundo, né, vem ali em conjunto. É muito comum a gente ver. Tá. E aí chega a mulher, uma mulher. Por exemplo, eu esqueci agora aqui a idade da Kênia, ela falou atrás lá para mim. Mas vamos supor, 44. a Kênia tem 44? Então vamos lá, a Kênia chegou, ela tem lipedema, 44 anos, ou seja, em tese também está se preocupando com o climatério, e vamos supor que ela esteja com sobrepeso. Por onde que começa um tratamento com essas questões associadas? A gente Uhum. primeiro vai no emagrecimento? Por onde que a gente começa, doutora? Então, geralmente a mulher que ela tem sobrepeso, ela tem uma resistência insulínica, então a gente tem que tratar essas questões, né? Uhum. Então a gente vai direcionar o motivo que levou ela ao sobrepeso. O que levou ela a ganhar esse peso todo? Foi uma desregulação hormonal? Foi um climatério? Foi uma menopausa? Associado a isso, ela tem uma resistência à insulina, ela tem um padrão alimentar, né? Tem uma compulsão alimentar, isso está desregulado por algum motivo, pela menopausa, exacerbou essa compulsão alimentar, então a gente trata isso de forma direcionada, Uhum. né? Mas hoje a gente tem as canetinhas que Uhum. são aliados para ajudar a gente tanto na resistência insulínica, quanto no controle do apetite, controle do peso, gordura visceral, que é uma gordura perigosa, e elas podem ser aliadas nas pacientes que têm lipedema, né? Podem. Então pode ser uma opção. Mas se é uma paciente que, por exemplo, ela está ganhando peso ali, não porque ela come em volume, mas porque ela tem episódios de compulsão alimentar, talvez a caneta não seja uma opção para ela. Seria melhor a gente tratar essa compulsão alimentar Uhum. com uma terapia cognitivo-comportamental associada a uma medicação que faça um controle da compulsão, por exemplo. Uhum. Então, a gente não tem, por exemplo, o medicamento para o lipedema, Não. mas, mas existem medicamentos que são, por exemplo, por excesso de peso, para esse Sim, sobrepeso, sim. que de certa forma acabam Uhum, sim. melhorando também o lipedema. Hoje a gente sabe que as canetas elas ajudam na questão do lipedema, porque tanto o Wegovy Uhum. quanto o Monjaro agem em células de gordura, né? O Monjaro até mais, porque ele age no GIP, que é um receptor que vai em célula de gordura. Então a Uhum. gente acaba tendo um resultado superior ao Wegovy no lipedema, mas ambos Uhum. ajudam e potencializam um processo de perda de peso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essa mulher já tinha um padrão alimentar de não comer refeições volumosas, ela acaba não comendo. Uhum. E não é isso que a gente quer, né? Uhum. Porque aí acaba que ela perde massa muscular nesse processo. Então, o Tá. tratamento não, a gente não pode deixar que essa paciente perca peso às custas de massa Então, muscular. essa, eu vou dividir essa questão aqui da massa e das canetas. As canetas, só para a gente esclarecer, é, o Wegovy e o Ozempic, acho que são a mesma São a mesma substância e o Mounjaro é substância. outra. É Isso. isso? Uhum. Tá. E ambas, tanto quando você falou do Wegovy, é tanto o Wegovy quanto o Ozempic, quanto o Mounjaro, as duas substâncias têm a eficácia Uhum. no lipedema. Na questão da gordura, Tá. sim. Tem alguma diferença significativa entre elas, na escolha entre elas? Sim, então, hoje o Monjaro, ele age em dois receptores. Um deles é o mesmo do Ozempic e Wegovy, que é o GLP-1, e o Uhum. outro receptor é o GIP. Tá. Esse receptor, que é o GIP, ele age especificamente em células de gordura. Então, a Uhum. gente vê uma resposta superior no Na perda de lipedema. peso? Sim, Tá. sim. A gente vê que ele é superior. Mas não quer dizer que o outro também não vai dar resultado, Uhum. né? Mas Tá. ele é superior, sim. O Monjaro não chegou no Brasil ainda, né? Parece que Não, ele foi aprovado, mas não inclusive, chegou. sim, foi aprovado, chega final de maio. Hoje eu até postei nos meus stories que já saiu a tabela de preço, que E tá geralmente muito é uma maior que o dúvida. outro? Não. Vai Não, chegar. então, deixa eu te falar aqui, ó. Te digo agora o valor. Ah, vai ter que, como o Igov e o Ozempic, eles têm um programa de descontos da Lilly, que é a indústria, né? Uhum. E aí o paciente se cadastrando nesse programa já vai chegar às doses de 2,5 e 5, que são as doses iniciais. Do A Monjaro. dose, isso, do Tá. Monjaro. A dose de 2,5, a caixa com 4 canetas, sendo comprado no e-commerce, né, online, o paciente vai pagar R$ 1.406, Tá. tá?
E na loja física, seria uma farmácia normal, ele vai pagar R$ 1.506. Tá. Na dose de 2,5, a caixa com 4 canetas para um mês. Uhum. E a dose de 5 miligramas, ele vai estar pagando 1.759 no online Uhum. e 1.859 na loja física. Tá. Então veio um preço competitivo, né, Uhum. com o Wegovy atual, que o Wegovy está nessa faixa de 1.100 a Uhum. 1.900. E agora uma coisa que parece que, se eu não me engano, eu vi esses dias também, é que agora precisa ter receita médica, não é isso? Sim, Porque a não partir precisava do dia antes, né? 23 vai ser de maio que vai começar a exigência das receitas nas farmácias, né? Já Uhum. saiu essa lei e aí vai ter validade a partir de 23 de maio. Uhum. Aí, então vamos lá, falamos das canetas. Agora, falando daquela parte que eu te interrompi só para distribuir o Uhum. raciocínio, da perda de massa magra. Porque assim, uma coisa que eu vejo muito, eu falo que eu convivo com efeito sanfona, então assim, eu falo, e uma bronca que eu levei, uma bronca e uma informação que faz todo sentido e é muito, muito bacana a gente ter essa consciência, que o quão importante é você manter, preservar ou até aumentar a tua massa magra, porque senão você sempre vai ficar nesse efeito sanfona, Uhum. porque você não tem Sim. músculo, né? E aí você comentou que o problema às vezes é que a mulher já está comendo pouco e aí ela vai eventualmente parar, vai perder a fome, vai comer menos ainda. Como que equilibra isso? Uhum. Então, uma coisa que eu acho que é muito negligenciada no lipedema é a questão do músculo, né? A gente fala de gordura, de gordura, de gordura, mas o lipedema é uma doença de músculo também. Uhum. A mulher que tem lipedema, ela tem uma dificuldade significativa de ganhar massa muscular, geralmente até algo que elas pontuam, né? Eu nunca tive uma Não definição, meu músculo nunca existe panturrilha. apareceu. Então, assim, eu treino, nossa, muito mais do que muita gente que eu conheço e não consigo ter definição. Então, não é uma doença só porque a gordura está ali em volta. Essa mulher, ela tem dificuldade de construção muscular. E isso a gente já está tendo muito estudo genético para tentar identificar o que acontece, né? Uhum. E então é importante você focar no tratamento do lipedema, não só na perda da gordura, como no ganho da massa. E como a gente faz isso? Principalmente com o básico, né, que é para todo mundo, você fazendo uma suplementação correta para essa paciente com a creatina e a ingesta de proteína. Então, essa paciente tem que ter uma ingesta de proteína adequada. Então, mesmo que a gente esteja no processo de emagrecimento, eu tenho que dar ali, ó, você tem que comer X gramas de proteína Em por dia, né? média, quantos gramas quilo você Então, costuma? Em média, pelo menos 1,2 tá. por quilo, né? Eu peço. 1,2 gramas de Não proteína por quilo. por quilo da paciente. Sim. Uhum. Tá. Geralmente, pelo menos isso. Aí, dependendo se essa mulher pratica atividade física, o biotipo dela, a gente trabalha com um pouco mais, né? Uhum. Mas eu gosto de trabalhar pelo menos partindo daí. Uhum. E essa questão, então, do tratamento pro músculo, muitas das vezes a gente, claro que essa mulher tem que estar fazendo a musculação, suplementando proteína, creatina. E hoje a gente tem alguns aliados de suplementos também, como um Pepti Strong, que a gente está vendo também ajudar bastante. Eu não conheço, esse serve para quê? Esse é um fitoterápico, né? Na verdade, ele veio dos Estados Unidos, ficou famoso lá fora para os atletas, para Uhum. melhorar desempenho físico, recuperação muscular, ganho de massa. E o problema é que ele é um pouquinho caro, né? Mas ele é um suplemento que é bem legal de ser feito numa pessoa que tem uma dificuldade de ganho de massa e também tem uma exigência maior muscular. Uhum. Um atleta que faz atividade física mais de uma vez por dia, precisa ter uma recuperação melhor, ele pode ser associado ao uso da proteína e da creatina, né? Uhum. E aí ele hoje está disponível para a gente no Brasil nas manipulações, né? Uhum. A gente ainda não tem ele em comércio de farmácia, mas lá fora já tem balinha, barrinha de proteína, coisas assim com Pepti Strong. Uhum. Logo vai começar aqui também. Daqui a pouco chega. Mas fora essa opção, dependendo da paciente, de cada paciente, a gente pode ter que usar hormônio, tá? E aí isso Tá. é muito individual, a gente tem que entender um contexto laboratorial, mas em alguns casos tem a necessidade de estímulo hormonal para essa paciente não desenvolver sarcopenia, que é a perda excessiva que Massa. leva à disfunção da massa muscular. Tá. Perda de massa, né? Isso. Quando você fala em hormônio, nesse caso, que tipo de hormônio?
porque é uma doença com predominância estrogênica. Uhum. É usado no endometriose, se eu não me engano, endometriose, por exemplo, costuma-se usar a gestrinona. Sim. No caso do lipedema, a gestrinona também surte efeito, também tem indicação? Então, a gestrinona ela não é um hormônio que é para todo mundo, mas se bem indicada numa paciente que tem, por exemplo, lipedema com adenomiose, lipedema com mioma, lipedema com síndrome de ovário policísticos, lipedema com TDPM, essa paciente vai ter um ganho estético significativo, porque a gestrinona ela é uma progestina sintética, mas que ela tem um efeito anabólico, ou seja, ela tem um efeito de construção muscular. Então, essa paciente vai ter ganho de força, vai ter ganho de rendimento, e por ser uma droga com efeito antiestrogênico, ela tem uma resposta significativa no aspecto da pele dessa paciente. Então, ela vê uma melhora daquele aspecto de casca de laranja, que geralmente é um incômodo para as pacientes de lipedema, né? Aquele aspecto superficial. Então, ele dá um viço melhor para a pele, a paciente logo percebe uma melhora. Então, pode ser usado assim, mas não é para todo mundo. Uma paciente que não tenha um estilo de vida certo, não tenha uma doença que tenha de fato uma indicação ali em conjunto, ela pode acabar tendo alguns colaterais com Por essa exemplo, medicação. quais são os colaterais comuns à gestrinona? Retenção de líquido, oleosidade na pele, queda de cabelo, são os principais, tá? São os Tá. que geralmente incomodam a paciente. Pacientes que tenham androgenização, né? Pelo, aumento clitoriano, coisas desse tipo, se usado em doses altas, tá? Mas não é o caso. Mas se alguém errar a mão, por exemplo, pode acontecer, né? Qual via que você costuma ver assim, mais indicação? Porque acho que tem vaginal. Sim, a gestrinona ela pode ser feita via sublingual, Tá, via vaginal e via implante. tá. Via implante absorvível e implante não absorvível, tá? Nas vias vaginal e De implante? oral, a Oral. gente tem metabolização hepática, né? Tem uma via de primeira passagem. E já na via implante, a gente poupa essa via. Então, acaba sendo uma via mais segura para ser usada a longo prazo. Mas e, por exemplo, a pessoa nunca usou, para saber se de repente ela vai ter, ou tem receio do colateral, alguma coisa. Sim, Existe a possibilidade de começar por uma via, sim, com certeza, com porque o implante certeza. é mais difícil, né? O mesmo absorvível demora quanto tempo? 6 meses? O absorvível dura 6 meses e o silástico, que é o não absorvível, ele dura 1 ano. O silástico, ele pode ser retirado a qualquer momento. Ele é um tubinho de plástico que pode ser retirado. Mas quando a paciente tem um receio, eu aconselho sim a fazer uma via oral ou uma via vaginal primeiro, sendo que essa paciente já tem que ter ciência de como esse hormônio vai ter uma via de primeira passagem hepática. Caso ela venha ter algum colateral, ele vai ser pior nessas vias. Então ela já vai saber assim o quão ruim seria, sabendo que no implante seria melhor, seria mais brando. É que às vezes fica aquele receio, né? Tipo, Com eu vou colocar o certeza, com implante, eu tenho que certeza. tirar, tal, primeira vez que estou usando. Ó, tem uma pergunta aqui da Thaísa. Ele é bom para quem corre meia maratona e maratona, Isabela? Eu acho que é do Pepstrong, é isso? Se for com relação ao PEP, sim, ele é ótimo para principalmente você corre uma maratona depois de recuperação muscular, tem muita fadiga, né? Ele é ótimo para isso. É muito bom. Aí, se for também com relação ao hormônio, como o hormônio tem também esse efeito de metabolismo muscular, também vai ser um aliado nesse sentido. Mas o É PEP isso é mesmo, ela ótimo. acabou de colocar, isso mesmo. É realmente do Sim, Pepstrong, tá. precisa aprender esse eu Depois não eu te conhecia. mando o folder dele para você dar uma olhadinha. Eu já. Ó, Thaís é a nossa próxima convidada aqui, que eu quero saber dessa parte de músculo. A gente precisa aproveitar para ganhar músculo nesse tal de Thaís é lipedema. maravilhosa. E aí me conta um pouquinho. Existem. A gente está falando da questão do músculo. Uhum, Um outro hormônio que eu ouço falar bastante é a oxandrolona, uhum. para ganho de massa. Sim. O que você acha desse? Eu sei que cada caso é um caso, a gente tem que deixar muito claro isso. Cada caso é um Polêmico, caso. polêmico. Não é polêmico, mas assim, Sim. os ciclos de oxandrolona, eles Então, costumam ter um a resultado? oxandrolona, ela é uma droga anabolizante que é bem estudada, porque ela foi criada, inclusive, para ser usada em crianças queimadas, em UTI.
Então, é uma droga que tem uma segurança, porém é uma droga que tem metabolismo hepático. Então, a Uhum. gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? De estar tendo um acompanhamento. Porém, como eu te disse, pelo lipedema ser uma doença muscular também, a Uhum. paciente que tenha uma sarcopenia, uma perda muscular significativa, ela vai se beneficiar do uso dessa droga sim. Uhum. Então, uma paciente que, por exemplo, tenha lipedema e não tenha uma doença ginecológica, que a gente não vai acabar optando pela gestrinona no caso dela, a oxandrolona pode ser um aliado que vai ajudar essa paciente a ter um ganho de massa que ela nunca teve, né? E aí a Tá. gente pode fazer pontualmente ou até mesmo um uso prolongado acompanhando esse perfil hepático, o perfil lipídico que pode alterar, Uhum. hematócrito, hemoglobina, tem alguns exames necessários que sejam feitos de rotina, mas é uma droga que dá para ser usada com segurança, sim, Uhum. se bem acompanhada e nas doses certas, né? Que a gente vê isso, que às vezes o problema é o abuso, né? O Que as pessoas exageram na dose sem menor necessidade. E aí que vem o colateral, que vem o problema. o abuso e também eu acho que aquela questão da automedicação, né. A gente tá Uhum. falando de hormônio, né. Ah, A gente tá sim, falando de sim. hormônio. É, Não, porque é uma a oxandrolona, por exemplo, é uma você ouve falar em academia e tudo mais, então aí a pessoa compra por conta própria, sem, né, tudo complica, sim, né. sim, sim. Mas via Mas de pode ser regra, usada. se a gente fosse dividir, no caso, quando é bem indicado e tudo mais, a paciente está, né, com acompanhamento médico, geralmente, então, a gestrinona, ela é mais indicada se tem uma outra doença ginecológica associada, além do lipedema, Uhum. e e caso não tenha, a oxandrolona seria mais interessante do que a gestrinona, Sim, seria mais ou sim, menos isso? sim. Mais ou menos Tá. isso. Sim. E aí a pessoa precisa ganhar músculo. E quando precisa ganhar músculo, a gente precisa de proteína. O que que você acha dos suplementos de proteína? Eu pergunto porque, assim, às vezes começa, você tem que desinflamar. Aí você tem que desinflamar, então você não pode com álcool, leite, com a da caseína, não sei o quê. Aí o whey, Uhum. não todos, mas existem, porque tem o vegano e tal, mas a base de leite também. Então, quando a gente fala whey, a palavra whey significa que essa proteína é da Tá, lactose, tá? Então, se tiver escrito whey, tem lactose ali. Mas a gente tem outras fontes de proteína. Aí, por exemplo, a proteína vegana, que é da uhum, ervilha, do arroz, da soja. E a gente tem as proteínas de colágeno, que são as proteínas de tecnologia Body Balance. Como uhum, eu gosto de trabalhar? Não existe ainda uma regra bem definida no lipedema, tá? Ainda é um constante estudo. Mas eu vejo que, mesmo quando a gente consome um whey do tipo isolado ou hidrolisado, que essa proteína já é um pouco mais digerida, eu ainda acho que, por ser algo que a gente quer que a paciente consuma diariamente, ainda vai ter um certo grau de inflamação. Então, eu uhum, prefiro que, se ela gosta por exemplo, às vezes consumir um iogurte ou um outro derivado do leite, alguma coisa assim, que ela deixe para consumir essa lactose dessa forma e não no whey. uhum. Então, eu prefiro indicar as proteínas veganas ou as proteínas à base de colágeno. Tá. Pessoalmente, eu não gosto das proteínas veganas pelo sabor, mas se a paciente for vegana é a única opção, porque as de Uhum, colágeno não são veganas, elas são de colágeno bovino. uhum, Então, se essa paciente tem essa questão, né, animal, então ela tem que ficar com a vegana. A uhum, paciente que não tem nenhuma questão animal, eu opto pelas de colágeno porque eu acho elas mais palatáveis. E uhum, aí a gente já tem várias marcas que produzem proteínas de colágeno que são muito boas. E as proteínas de colágeno eu acho até interessante que elas não ficam naquela linha que nem do whey, que é só baunilha, chocolate, morango. Elas também têm os sabores diferentes, tipo chamate, uhum, tipo sucos. Então você consegue usar como uma bebida ali ao longo do dia de uma forma mais prática, né? E uhum. também tem as sem sabor, que você consegue incluir em um shake, até na comida salgada ali, se você quiser. Então você consegue suplementar a proteína de uma forma bem interessante. Eu gosto muito. Uhum. E esses, iogurtes, essas proteicos, essas coisas, Uhum. você vê alguma contraindicação nesse sentido? Quando são à base de lactose, aí eu já não acho tão interessante pensando em Tá, lipedema, tá? tá. Não pensando em lipedema, a gente tem que olhar a tabela, porque a gente tem muita opção hoje no Uhum, mercado.
e Uhum. algumas a gente está lá comprando como se fosse uma bebida, um iogurte proteico, mas tem muito mais carboidrato do que proteína. E aí, às vezes, não é um aliado se você está pensando em emagrecimento, né? Uhum. Então, eu acho que vale muito ir olhando a tabela. E aí, no caso da paciente de lipedema, optar por uma opção sem lactose, né? Tá. Mas Mas olhar a pode ser uma tabela, né? opção de um Porque lanchinho, tem um umas lanchinho mais ciladas, né? rápido. Um lanchinho mais rápido na correria pode ser uma opção, né? Uhum. Melhor do que comer uma besteira na rua, com certeza. Aham. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Olha, bastante gente entrando aqui. Deixe suas perguntas, porque, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu recebi hoje por direct. É, eu tenho duas que são elas, eu até deixei elas próximas porque são parecidas, tá? Uhum. Parecidas assim, elas estão ali Sim, na mesma vibe, ó. Tenho lupus, estou com 48 anos. Posso fazer reposição hormonal? sim, sim, com certeza, tá? O Doença lúpus é uma autoimune? doença autoimune, inflamatória, né? Não sei nem se essa paciente tem lipedema, mas a gente vê que doenças autoimunes são comuns nos pacientes que têm lipedema, tiroidite de Hashimoto, fibromialgia é muito comum nos pacientes também Uhum. de lipedema, e o lúpus é uma doença que acaba cursando, né, com uma sarcopenia muitas das vezes, porque é uma paciente que ela perde muito músculo, é muito comum, a depender do grau, né, desse lúpus dessa paciente. Então, se é menopausa, ela pode fazer uma reposição hormonal com toda certeza, principalmente porque hoje a gente tem no mercado os hormônios bioidênticos, então a gente vai fazer uma reposição do que de fato ela está perdendo ali. Uhum. Então, isso vai trazer muito mais saúde, qualidade de vida para essa mulher. Então, com certeza, corre atrás. Se tá aí nessa fase, vai fazer. Ah, aí a outra que eu falei que tem a ver por isso, porque eu não sei se é uma doença autoimune, mas assim, engordei usando corticoide. Porque, por exemplo, o lúpus, por exemplo, usa Sim. corticoide, né, no Uhum. tratamento. Sim, sim. Engordei usando corticoide. Posso usar o Ozempic? Tem alguma Então, ligação? Tem algum problema? geralmente, não, ter problema não tem, mas geralmente o ganho de peso do uso do corticoide, ele é muito líquido. Tá. Então, geralmente a paciente ela incha, né? Não sei se já ouviu falar de face com xingoide, né? Que é quando a pessoa ela tem uma doença, que é a síndrome de Cushing, que é uma doença relacionada aos mineralocorticoides, aos corticoides, que aí essa paciente ela incha, ela fica com o rosto inchado. Então, Uhum. quando essa paciente usa um corticoide por um tempo prolongado, ela faz uma síndrome Cushing-like, né? Então, ela faz esse inchaço. Uhum. Então, não é um ganho de peso só às custas de gordura. Tá. Então, a gente tem que tratar isso de forma mais assertiva. Não adianta só usar uma caneta para emagrecer. Ela tem que ir desinchando, né? Então, é Uhum. fazer o desmame do corticoide e fazer esse tratamento para recuperar o eixo hormonal dela, né? Porque o uso do corticoide, ele faz um bloqueio do eixo hormonal dela. Então, aí a gente tem que recuperar esse eixo. E aí, Uhum. se ela tá com sobrepeso de fato, ganhou muita gordura associada, ela pode usar uma das canetas com certeza, não teria nenhum problema. Mas tem que ser um mais direcionado, né? Corticoide é assim, só ele que é exigido nesses casos, é sempre direcionado, sempre o uso do corticoide quando se trata assim, de uma doença autoimune? Não, geralmente a gente usa corticoide em doenças autoimunes em períodos de crise, tá? Da Tá. doença. Ela tá com, por exemplo, uma fibromialgia, uma crise com muita dor, ou um lúpus, ela fez um quadro que internou por algum motivo, e aí a gente usa o corticoide para tirar de crise. Mas geralmente, para uso prolongado, a gente usa imunobiológicos, outros tipos de medicamentos, tipo metotrexate, é um muito comum, usado em doenças autoimunes. Hoje a gente já tem uma variedade enorme, né? E geralmente são Uhum. medicamentos de alto custo. Inclusive, os Tá. pacientes que são do SUS, eles têm, né, uma questão de uma prescrição especial para conseguir tirar. Nos planos de saúde também para ter cobertura, que muitas medicações são muito caras, caras assim, mais de 100 mil reais por mês. Você tá brincando? Por mês? Então, Tá. dependendo da medicação, hoje que a gente tem muitas modernas, são bem caras mesmo. Uhum. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é: tenho lipedema e não posso fazer a cirurgia, de retirada, né, da gordura, Uhum. cirurgia plástica. Como posso diminuir minhas pernas? É Uhum. possível, doutora? Aqui que a gente tem um protocolo conservador, como é que a gente Uhum. pode tratar isso? Então,
A gente, na verdade, tem duas vertentes de tratamento no lipedema, mas que, na verdade, eu acredito que elas se somam, né? A Uhum. linha conservadora, ela é para paciente que vai operar ou não. Tá. Porque mesmo a paciente que opera, a cirurgia ela não é uma cura, ela é um controle, né? Ela é uma retirada ali imediata de uma gordura. Porém, a gordura do lipedema, ela se multiplica, ela volta. Então, se você não mantém um tratamento conservador, você pode reganhar essa gordura. Então, Uhum. a paciente que ela deseja perder volume na perna, é o tratamento conservador associado a um emagrecimento, né? Uhum. E aí a gente vê até que limite essa paciente consegue chegar. Porque quando ela tem muito culote, glúteo, são gorduras mais difíceis de se perder. Quando é mais de coxa, panturrilha, a gente até vê, é um processo que não é rápido, como uma cirurgia, que a cirurgia você entra na sala, sai sem a gordura, né? É em Uhum. um dia. Já um Uhum. tratamento conservador vai ser um tratamento de 1 ano, 2 anos, numa paciente com lipedema, Uhum. né? Então é um tratamento de paciência, muita dedicação, mas a gente consegue. E aí, basicamente, né, controle de inflamação, tratamento de intestino, o processo de emagrecimento que aí vai ser individualizado para essa paciente, né, o perfil alimentar, se tem indicação de usar uma canetinha ou não, Uhum. e controle de inflamação de todas as formas possíveis, sendo com ativos, sendo com a parte alimentar, estilo de vida, O que sono. é com ativos? Como assim? Não entendi. Como com ativos? Controle inflamatório com É, ativos. Então, a gente usa hoje muitos ativos, principalmente fitoterápicos, que têm um efeito antioxidante anti-inflamatório, né? Tá, por Então, exemplo. ácido alfa-lipoico Tá. é muito bom para lipedema, resveratrol, cúrcuma, Uhum. coenzima Q10, são assim os mais famosos, né? E que a gente tem mais estudo e a gente vê muito resultado. Então, Uhum. são ativos que a paciente pode manipular e está usando ali no lipedema para aliviar a parte inflamatória. Vamos repetir aqui: cúrcuma, Cúrcuma, coenzima ácido Q10, alfa-lipoico, ácido alfa-lipoico, e teve mais um que você falou agora, meu Deus. A aí cúrcuma, eu perdi, coenzima cúrcuma, Q10, coenzima Q10 e resveratrol. resveratrol, resveratrol. Esses são manipuláveis. São manipuláveis, já tem muita indústria que produz, por exemplo, a cúrcuma a gente tem em farmácia normal, da Axê, né, que é a Motori. Uhum. A gente tem o resveratrol também de indústria, assim, de redes tipo Dux, Vitafor, né, Nutrify, essas linhas de suplemento, elas já produzem também esses suplementos. Uhum. Mas geralmente eu acabo manipulando, que aí eu estipulo a dose que eu quero direitinho Uhum. para o paciente, né? Uhum. O ácido alfa-lipoico geralmente é manipulado, mas ele também pode ser feito de forma venosa, tá? Uhum. E quando feito de forma venosa, a paciente que tem muita dor nas pernas é um ativo que costuma aliviar muito essas pacientes. Tá. Então, a paciente que chega muito inflamada, tendo muita dor, a gente pode estar fazendo um ácido alfa-lipoico venoso, que essa paciente vai ter um resultado significativo ali de alívio inicial, né? Uhum. Para Seria um conseguir, às vezes. soro? Tipo um soro? É uma substância que a gente dilui no Tá, soro, né? Para ser feito a venosa. tá. Isso fazendo parte desse protocolo, conservador, vamos dizer assim. Sim, sim, Então, conservador. conter a inflamação, através de alimentação, Uhum. Atividade física, atividade ter um física bom e intestino, sono. As pessoas negligenciam o sono, mas o sono ele é muito importante para a inflamação. Regular uhum, a parte hormonal, né? Se essa paciente já está ali num período de menopausa, climatério, essa parte tem que ser vista, porque senão ela não consegue desinflamar, ela continua acumulando gordura, né? uhum, Então, tratar essa parte hormonal é muito importante. E no lipedema, tratar a parte linfática é importante para não ter a retenção, né? Então, uhum, fazer drenagem manual, né? Semanal é interessante, dependendo do caso, até mais de uma vez por semana. uhum. E o uso da meia compressiva. O uso da meia compressiva é No fundamental. dia a dia, você indica no dia a No dia a dia ou dia, só em casos de viagem ou muito não, tempo? indico no dia a dia, Uhum, tá? A depender do grau da paciente, se ela quer uma melhora também, principalmente estética, a gente vê uma resposta legal. E a paciente que treina, ela tem uma melhora no rendimento dela no treino quando ela treina de meia. Ah, é? Mas tem meia específica para treino ou Não, é pode ser meia uma de malha plana, por compressão, malha exemplo? plana, de média compressão, né? Ali 3/4 já vai dar um resultado. Por exemplo, uma paciente que faz
maratona, ela vai ter um resultado legal. Tá. Então tem que ganhar, perder gordura, ganhar massa. E aí você falou uma coisa aqui que é bem interessante, que é mesmo a paciente que vai operar, né, que tem que passar por todo esse processo. Oi, Kátia, tudo bem? Tem que passar por todo esse processo de qualquer forma, para desinflamar, para chegar bem, para super indicou as meias nas Viu? corridas. Thaís aí, ó, tamo junto. Thaís, faz toda a diferença. É a de malha plana que você usa, Thaís, na corrida? Conta aqui pra gente, que eu uso essa de malha plana quando eu vou ficar muito tempo aqui no computador. Precisa dar uma esquentadinha, né? É, assim, depende. Você usa de qual marca? Da Juso? Não, não Ela, é essa, não. Ah, esqueci o nome eu dela acho agora, que ela não que tá aqui essa da agora. Juso, ela tem uma. Ela, Vensan, uma coisa assim, pode ser? Venosan, deve ser. Venosan, isso mesmo, eu tô sem Então, ela eu, aqui. eu, eu acho a da Juso, ela bem interessante. Ela é bem respirável, né? Então, eu não Tá. sinto que esquenta E tem tanto. Eu gosto sem cor da bastante. pele? Não, ela tem várias cores. Eu vou dar uma Até procurada fica depois. legal a preta para correr. Por isso que eu tô falando, a preta, não correr, porque eu não vou correr, mas a Não, elas preta. também têm preta. Você põe a calça preta, pelo menos dá uma disfarçada, né? Mas assim, aí você estava comentando que mesmo a paciente que acaba fazendo a cirurgia, que não tem cura. Então, na cirurgia, consegue retirar essas células de gordura. Uhum. Mas sempre que ganhar peso, se ganhar peso, volta ali. Sim. O que que acontece no lipedema, né? Uma pessoa que não tem lipedema, ela até os 16 anos, ela tem uma multiplicação de células de gordura. E depois disso, ela só hipertrofia essas células. Quem tem lipedema continua multiplicando essas células. Ela não só hipertrofia. Então, essa pessoa passa a vida toda criando novas células de gordura. Então, mesmo que eu retire numa lipoaspiração, se eu tiver um estímulo ali para multiplicação, vão surgir novas células. É quase uma doença autoimune também, nesse sentido porque é o teu corpo jogando contra você, né? Sim. Então, podem surgir novas células e algumas vezes de forma disforme, né? Que você não vai cresceu tudo de forma harmônica de Uhum, novo. Então, às vezes, uhum, essa mulher, ela começa a ter bolas, né? uhum. Então, aí incomoda ainda mais, porque aí ela fica disforme. Não fica Tá, uma coisa, né, deixa eu só ver harmônica. se eu entendi então. Uma gordura, onde a gente está com uma gordura normal. Você fez a lipo, você tirou aquela célula de gordura, você não consegue, você não vai ter novamente aquela célula. O que pode acontecer quando você engorda, a tua própria célula, naquele lugar, as que ficaram, elas incham, elas Isso, elas aumentam crescem, mas você pode ter multiplicação celular também. Você pode surgir novas células de gordura no lipedema. no lipedema. E aí, essa é a diferença. Quem não, por exemplo, na tua barriga, tal, não sei o que, você lipou, a sua célula Só de gordura cresce e aumenta, diminui. só cresce. Aquelas que ficaram aumentam. No lipedema podem Isso. nascer outras. Triste, né? Nossa, que maravilha, né, tio? E para que isso não aconteça, então, aí a gente volta naquele ponto. Uhum. Manter uma manutenção dessa paciente desinflamada, com um sono regular, suplementando, isso para o resto da vida. Sim. É uma doença crônica. Não tem Uhum, como para onde correr. É um tratamento para a vida toda, né? Com uhum, ou sem cirurgia. uhum, É como um paciente que tem um diagnóstico de lúpus, de fibromialgia. Ele vai ter que ter os cuidados com a doença dele a vida toda, uhum, né? É claro que existem altos e baixos, mas a gente não pode chutar o balde muito longe, que senão acontece isso. uhum. Eu, assim, fico torcendo, porque é recente essa inclusão, né, como ser considerada doença, Uhum. né, o lipedema ser considerado uma doença, para que tenha mais acesso isso na rede pública, ou mesmo os convênios, porque não tem cobertura nenhuma de convênio, né? Sim, sim. A cirurgia, Hoje, nada, né? como o CID é o CID 11, os convênios eles só cobrem ainda o CID 10. E aí ainda não existe um procedimento, né? Porque todo CID tem que ter um procedimento, Tá. que é um tratamento para aquilo. Uhum. Então, quando você joga ali na tabela o CID do lipedema, qual é o tratamento? Ainda não existe.
A Uhum. partir do momento que existir esse procedimento, indicando talvez, qual é o tratamento do lipedema? Cirurgia? Aí o plano vai ser obrigado a cobrir. Uhum. Hoje, algumas pacientes entram na justiça para isso, mas a gente vê que ainda Não, não não tem ganho. consegue, né? Não ganha. É, poderia ter pelo menos para o tratamento em si, né? É Porque complicado. quando a paciente ela entra na justiça, ela coloca lá, eu tenho lipedema, é uma doença, tratamento, lipoaspiração. Aí o plano recorre, lipoaspiração é um tratamento estético, não cobrimos, entendeu? Eles não tratam ainda como doença. E Uhum. até hoje a lipoaspiração ela não era usada para tratar nenhuma Uhum. doença, né? Era Uhum. usada mais de forma estética. Uhum. E até quando a gente fala em lipoaspiração, eu sei que não é a sua área Uhum. especificamente, mas você sempre lida com isso e Sim, prepara os pacientes, né? É interessante dizer que não é qualquer lipoaspiração, né? É uma uhum. lipoaspiração Sim, sim, diferente, específica, feita de uma sim, forma diferente para o sim, sim. lipedema, né? Deixar claro que eu sou super a favor quando uma paciente ela quer fazer a lipoaspiração. Eu acho que é um procedimento que entrega muito resultado para paciente de lipedema, desde que ela entenda que ela não pode fazer essa lipoaspiração e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, Uhum. né? E hoje eu trabalho com a Juliana Tenório, que a gente está se conhecendo É, através dela, né? E sim. a Ju, Da ela tem Clínica uma Blue, técnica. no Rio de Janeiro, né? Sim, Também sim. tem Instagram aqui, vocês Aham. conferem. E a lipoaspiração, hoje a técnica que a Ju usa, uma técnica de definição, ela não faz uma lipoaspiração simples, ela faz uma lipoaspiração em que ela faz uma definição muscular nessa paciente, né? E ela usa técnicas ali, né, que não vão agredir tanto, porque por ser uma doença inflamatória, a gente não pode, né, ser algo tão inflamatório como, né, Uhum, normalmente é. E ela faz também um preparo de pele, né, de retração de fibras, para a paciente não ficar com muita flacidez. Então, ela tem um protocolo que ela construiu específico para isso, que a gente vê que é um diferencial, porque a gente tem muito profissional fazendo lipo de perna, que é uhum, diferente do tratamento que ela faz, que a gente vê que fica muito diferente o resultado, uhum. né? E mesmo a técnica em si, né, eu não sei exatamente, ainda não conversei com a plástica aqui, mas de fazer uma 360, uma coisa assim, né? A Sim, forma de uhum, lipoaspirar é diferente da sim, tradicional, sim. né? Sim. É. A Ju ela foi para a Alemanha, né, para aprender essa técnica, porque ainda não existiam muitos profissionais no Brasil que faziam, então, e aí ela aprimorou essa técnica dentro da aparelhagem que a gente tem, e hoje ela opera milhares de mulheres, né, então ela já aprimorou isso de uma forma que os resultados são incríveis, né. A Uhum. pessoa pode ver aí no Instagram dela, ela posta bastante antes e depois. Tá como doutora Juliana Tenório, né? Acho que é a Acho que doutora Juliana Tenório, doutora Juliana ou é Tenório Ju Tenório, realmente uma é coisa assim. incrível, assim, incrível. Ó, a Kátia aqui muito top. Não, olha, gente, tá tão bom esse papo aqui que eu acho assim, deixa sua dúvida, deixa seu comentário aqui, que a doutora Isabela depois vai Sim, com responder se certeza. surgir mais alguma dúvida, porque tem Uhum, tanto assunto sim. aqui. Agora, me fala uma coisa, eu vi que você tem um protocolo, Desafio 21 dias, é isso? Desafio 21 Esse dias. eu fiz para ajudar algumas mulheres, né? Porque, na verdade, essa questão do estilo de vida é a base, né? Uhum, Então, às vezes, a pessoa vai procurar uma consulta para começar um remédio, alguma coisa assim, mas ela nem tá com a base ali, o estilo de vida bem definido. Então, eu montei, na verdade, isso aí foi um desafio, até foi um pouco antes do carnaval, para ajudar as mulheres já a melhorar a alimentação, começar uma rotina de atividade física, já entender algumas coisas que elas podem fazer no dia a dia para desinflamar. uhum. Então, foi um projeto mais nesse sentido, né? Uhum. Que tem que fazer mais, que eu acho Sim, que é importante saber de toda essa parte, o que a sim. gente pode fazer, né? Uhum. Que é ótimo. Mas uma outra coisa aqui que eu queria perguntar para você, que você falou e eu deixei passar, da creatina. Você falou Uhum. 2 vezes sobre a creatina ser indicada também como Uhum. suplemento. Sim. Todos os casos, olha o que teve de médico que já me passou, de especialidades diferentes, me passou creatina. Para que serve a creatina? Então, a creatina, ela principalmente, hoje a gente usa basicamente ela para questão muscular, né? Paciente que treina vai ter ajuda na construção muscular, na recuperação muscular,
e o paciente que não treina, ele vai ter uma ajuda na manutenção, não Uhum. perder a massa muscular que ele tem. Só que a Uhum. creatina hoje ela já é tão bem estudada que a gente já viu que é muito além. A gente tem uma proteção neurológica com o uso dela. Então a gente tem uma melhora cognitiva com o uso da Uhum. creatina. Então é uma prevenção também para doenças neurodegenerativas. Então hoje eu indico para todo mundo que use creatina, a não ser que tenha de fato alguma contraindicação específica que são raríssimas, né? Uhum. Olha, a primeira pessoa que passou para mim foi um neuro. Eu Tá vendo aí falei, que eu tô falando, né? até o neuro passou a creatina para mim. Falei, olha, gente, é impressionante. Meninas, sigam o perfil da doutora Isabela, sigam aqui o Ser Mulher 40 Mais, que sempre tem assuntos para todas as mulheres que estão ali. A gente coloca 40 mais, mas ali a partir do Kênia. Boa noite, qual é o Instagram da doutora? Da doutora Isabela, fala para mim aqui, doutora Isabela, que está Vou postar aqui, aqui, ó, pronto, doutora Isabela tudo Sepúlveda. junto com S, né? Isso. E dois L's, isso. E o da doutora Ju Tenório, tá Juliana Tenório ou doutora que é a cirurgiã plástica, que a gente estava falando? Eu não sei se o dela tá só Ju Tenório ou se tá É, mas doutora Juliana o nome dela é Juliana Tenório. Tenório, tá? De uma das formas, assim. E a clínica tá como Blue, Clínica Blue também tem, né? Uhum, tem também. Que também encontra, que é Uhum. fantástica, assim. E aqui a gente está trazendo. Muito obrigada pela participação. A gente está trazendo aqui, olha, doutora Isabela como endócrino, a Thaísa vai vir para falar dessa parte de treinamento na próxima semana, que tem uma live com ela. A Nayara passou aqui Sim, que a falando gente também da trabalha parte. junto, Nayara, também. Indico muitas pacientes também para Thaísa. Isso é muito importante a gente Uhum. comentar que é um tratamento Muito, multidisciplinar. Não tem jeito, não adianta você só fazer uma parte, né? Se não cuidar das outras, não. exatamente. E aí eu queria deixar aqui um espaço para você falar, deixar suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, agradecer novamente pela oportunidade, que eu acho que ainda é um tema que está faltando muita informação, as mulheres estão perdidas, não sabem qual profissional procurar. Então, hoje não existe ainda um especialista em lipedema. Então, a mulher que ela tem uma dúvida se ela tem lipedema, ela vai procurar uma referência se esse médico ele estudou sobre o tema, que aí ele vai estar apto a fazer um diagnóstico, tá? Uhum, Se ela tem interesse em operar em algum momento, o ideal é que ela procure já um cirurgião plástico especializado, mas sempre fazendo um tratamento conservador em conjunto. Hoje a gente vê muito endócrino, nutrólogo, vascular, fazendo os tratamentos conservadores. Então, a mulher que procurar um desses profissionais, que ela veja que ele está entrosado com o tema, porque hoje a gente sabe que ainda tem muito profissional que ainda não está entrosado com o tema, uhum, então não vai acabar somando muito ali. Então, uhum, procurar alguém que entenda desse tema para fazer o diagnóstico, dar as orientações iniciais e entender que se você hoje não tem condição ainda de procurar um médico, começar com mudança de estilo de vida, já pesquisando sobre parte inflamatória, fazendo uma atividade física regular, beber muita água, fazer um básico, você já vai começar a ter resultado, né? Então, uhum, eu acho que o principal é a mulher ela se conscientizar sobre o que é a doença, para ela entender de fato, e aí a partir dali ela conseguir buscar um norte, um profissional que seja da confiança dela para abraçar a causa ali com ela, porque acho que já deu para entender que é para a vida. Então você tem alguém ali para abraçar e te apoiar nos momentos de altos e baixos e seguir com você, uhum. E né? Acho que é isso. tem muita informação, então acho que essa ajuda é fundamental, esse acompanhamento ali de perto. E como aqui eu falei várias vezes, muitas vezes nós não temos condições de ter esse acompanhamento de um Uhum, profissional específico, mas tem muita gente, muitos profissionais dando muita informação legal. sim. Aqui, olha, tanto no Insta da doutora Isabela, quanto no meu tem muito. O meu tem porque passaram vários, é que acho que, se eu não me engano, a quinta profissional. Então, Uhum, de todas essas áreas, tem muita informação, gente. sim. Divulgue para outras mulheres, porque assim, é tão triste, né? Às vezes a gente vê, eu tô falando de mim. Eu fui descobrir que eu tinha lipedema ano passado, porque para mim era assim: "Ah, minha perna é assim, Uhum. meu tornozelo é assim, Sim, é minha genética, é meu minha genética biotipo, é assim, né? pronto. Eu emagreço no resto, não emagreço na perna". Eu tinha o que eu falava desde adolescente.
que ela chamava Frida, inclusive, que eu falava que era uma celulite. É um nódulo que tem aqui atrás que não saiu com nada da vida, assim, nem no melhor peso. Então, assim, por falta de informação. Quem me dera ter descoberto isso antes para saber exatamente, porque chega uma hora que você fala assim, não adianta, eu faço mais exercício do que a minha amiga e o músculo nunca aparece em mim. Sim. Não aparece. É Então, muito não adianta. frustrante, né? É frustrante. Então, essa informação, compartilhe com outras mulheres. Esse vídeo vou deixar gravado para a gente poder atingir quanto mais mulheres, mais Com informações, que eu acho que é certeza. isso Eu que acho que importa. esse que é o mais importante. As mulheres descobrirem o que elas têm, porque quando você tem o diagnóstico, é libertador, né? Então, a partir desse Exato, momento, você, tá bom, a culpa não é minha, né? Porque você exatamente. passou a vida toda ali se culpando. E o que você falou é muito importante. Quanto mais mulheres descobrirem para ter esse diagnóstico de forma mais precoce e conseguir controlar essa doença. Porque ninguém nasce com um lipedema desse tamanho. Ele vai evoluindo. E se você tem um diagnóstico cedo, se você já tem uma Uhum, mãe, uma avó que tem, você já ficar ali em alerta, que provavelmente pode vir a aparecer, porque a gente sabe que tem genética, né? uhum. Então, você conseguir já tomando medidas desde cedo para controlar, você não vai chegar nesse estado, né? Crítico. Exato, exato. Ele é crônico, tem fundo hormonal com essas oscilações hormonais, É progressivo se você progressivo. não tratar. Então, assim, compartilhem com mais mulheres para que elas tenham essa informação o quanto antes. E, assim, um agradecimento imenso para todas que estiveram aqui, que passaram por aqui. A live vai ficar gravada, em especial para você, doutora Isabela. Muito obrigada por participar aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada Boa mesmo pela noite, oportunidade. beijo grande, até mais. É.